E aí, beleza? Meu nome é Júnior, bem-vindo ao canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de bitcoins, sobrevivencialismo e vários outros temas. Beleza? Hoje o vídeo de hoje é sobre sobrevivencialismo. Se você está começando ou está pensando em entrar para esse estilo de vida, né, que é o sobrevivencialismo, eu vou dar aqui algumas dicas para você não ficar tão perdido, não gastar dinheiro à toa e desenvolver nessa filosofia de vida da melhor forma possível, beleza? Vou compartilhar aqui a minha experiência, como eu fiz e como eu faço até hoje, né? E que você tire as coisas boas e elimine as coisas ruins que eu falar aqui, mas eu acho que eu não vou falar nada ruim, porque deu muito certo para mim. Beleza? Só compartilhar aqui minha tela, rapidinho. Beleza, então aqui nosso mapa mental aqui, né? Clássico. Por onde começar no sobrevivencialismo. Então, se você é novo, está entrando agora, está começando a pesquisar, a estudar como é que é essa filosofia sobrevivencialista, né, e tal. Então, vou dar aqui a minha dica aqui, né? Algumas dicas para você não gastar dinheiro à toa, não ficar perdido, sem saber o que faz, né? E às vezes começar errado, preocupa a gente no começo, a gente preocupa com algumas coisas e esquece outras, né? As principais. Então vou dar aqui minhas dicas, beleza? Então, 5 dicas, 5 coisas principais, na minha opinião, que você tem que se preocupar, beleza? Os 5 pilares que eu costumo falar, né? Na verdade, pilar seria 4, né? Que é assim, essa filosofia de pilar, geralmente o pessoal faz, eles usam 4, né? Mas aqui é os 5, né? Então, os 5 pilares aí, na minha visão, que você tem que se preocupar, e na verdade é o básico da sobrevivência, né? Primeira coisa que você tem que se preocupar em organizar na sua casa e na sua vida: água, beleza? Primeira coisa, a prioridade máxima é água. Sem água, não tem como você se perpetuar e sobreviver a uma situação de crise, de colapso, de catástrofe natural, o que seja, beleza? Então a água é imprescindível. Então o que eu costumo falar, pessoal? Se você mora em casa, é mais fácil. Se você mora em apartamento, é bem mais difícil, né? Mas se você mora em uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma caixa d'água de no mínimo 1.000 litros. É o mínimo. Você tem que instalar uma caixa d'água na sua casa de no mínimo 1.000 litros. Se tiver como, até 2.000 litros é bacana. Depois que você instalou essa caixa d'água, você vai preocupar com filtrar essa água, né? Então você vai preocupar em adicionar filtros, filtro direto na torneira, filtro de barro, enfim, buscar vários outros meios de filtrar essa água, purificar ela, tanto para você usar no dia a dia e tanto para servir também numa emergência. Beleza? Se você mora em apartamento, aí você vai ter que estudar o que você vai fazer. Geralmente você vai ter que estocar a água apenas para o consumo, né? Apenas para beber e higiene pessoal básica, né? Básico do básico. Mas a minha opinião, não é o tema desse vídeo, mas a minha opinião para quem mora em apartamento, eu indico o cara fazer uma preparação mínima para tipo uma semana, 2 no máximo, e ter uma forma de sair, uma BOL, né, que a gente fala, uma Bug Out Location, BOL, que é nada mais do que uma locação segura para você sair do seu apartamento e ir para esse lugar, para essa BOL. Beleza? Então, assim, quem mora no apartamento, eu não indico ficar acumulando lá 1.000, 2.000, 3.000 litros de água. Eu indico você acumular ali para uma semana, 2 no máximo, você ter ali o básico do seu consumo, né? Você vai fazer o cálculo das quantas pessoas que moram na sua casa, quer dizer, no seu apartamento, né? E vai fazer o estoque disso para o consumo, higiene pessoal básica, para cozinhar, o básico também do básico, e ter essa preparação para 1 a 2 semanas. Se a situação não melhorar nesse 1 a 2 semanas, se for uma questão de crise mesmo, de colapso, alguma coisa assim, aí você tem que pegar suas coisas e vazar para sua BOL, para sua locação segura. Beleza?
que seja a casa de um parente, que seja a sua própria casa ou chácara, né, que é o mais ideal, um terreno na zona rural, né, que você tem um parente que tenha, por exemplo, uma fazenda, e se você já deixa pré-programado para ele, fala assim, ó, se, né, se o negócio desandar aqui, eu venho para cá, já deixa isso meio combinado, porque na hora do pega, o negócio é diferente, beleza? Mas voltando aqui, né, depois dá para fazer um vídeo só sobre isso. Água em primeiro lugar. Você vai ter estoque grande de água, meios de filtrar e depois fazer redundâncias disso, né? Beleza? Segunda coisa, abrigo. Segunda coisa que você tem que se preocupar, abrigo. Reforçar o seu abrigo, a sua casa no caso, né? Ou o seu apartamento. Você reforçar ali porta, reforçar a janela, né? Ter sistema de alarme, sistema de câmera, né? Se possível, cão de guarda. Você também manter o seu abrigo em boas condições, né? Sempre tá fazendo vistoria no telhado, na parte hidráulica, parte elétrica. Sempre tá com essa manutenção da sua casa, principalmente, né? Apartamento também, mas casa e apartamento você tá sempre ter essa manutenção preventiva, né? Para num caso de colapso, você não precisar, por exemplo, vamos dar um exemplo, fazer a instalação da minha casa, deu um pau na instalação da minha casa aqui durante uma crise, né, uma crise prolongada, alguma coisa assim. Então vai ser complicado, né? Você arrumar mão de obra, material e talvez, por exemplo, na pandemia, fechou tudo, né? Ninguém podia trabalhar, ficou aquele negócio fechado. Se tivesse um problema na sua casa, era complicado de resolver, né? Principalmente cidade grande. No interior foi mais tranquilo, mas cidade grande é bem complicado. Então, a dica que eu dou é fazer essa manutenção periódica da sua casa, não deixar coisa ficar muito velha, casa sem reformar por muito tempo, né? Sempre você está ali monitorando e mantendo rodando o mais redondo possível. Beleza? Depois disso a gente vem para comida. Comida eu pus em terceiro lugar aqui, mas poderia ser o primeiro também, né? Mas geralmente a gente segue essa ordem aqui na sobrevivência na selva, né? Água, abrigo, comida, saúde e segurança. Então a terceira coisa aqui é comida. Beleza? Comida, o que você vai fazer? Um estoque de comida, na minha visão, para apartamento, para quem mora em apartamento, igual eu falei, ter ali 1, 2 semanas ou 30 dias no máximo ali de comida, de coisa básica para comida, sempre, e ter a sua bug out location, né? A sua BOL para você vazar do apartamento. Apartamento, na minha visão, é uma prisão e você tem não tem como você ter muito recurso, né? Então, na minha visão, quem mora no apartamento tem que fazer essa estratégia de sair fora, né? De bug out, né? Sair fora. Ficar ali 1, 2 semanas até baixar a poeira, dependendo, e para analisar a situação, né? Montar um plano de saída também e depois vazar fora, sair fora. Na minha visão, quem mora em apartamento é isso. Então, fazer estoque de comida aí no apartamento para 1, 2 semanas, 30 dias no máximo, para quem mora em apartamento, e para quem já vai fazer esse estoque de comida na sua casa ou na sua BOL, na sua chácara, no seu sítio, eu indico pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, mas um estoque bacana seria para 1 ano. Eu indico para 1 ano. Eu tento manter o meu estoque aproximadamente para isso, para 1 ano, 1 ano e meio. Eu já estou começando a passar para um nível de reforçar o meu estoque e já calcular ele para 1 ano e meio. Tentar calcular ele para 1 ano e meio, né? A gente não consegue ser 100%, mas a gente tenta, né? Então, 6 meses a 1 ano é a minha dica para você. Essa comida é o quê? O básico. Arroz, macarrão, milho para canjica, enfim, né? Estoque básico. Para quem mora em chácara, mora no interior principalmente, ou em casa, ter um freezer, né, carregado de carne ali, né? Comprar carne em grandes quantidades, fazer um estoque de carne, sempre você ter uma quantidade boa de carne, é o que eu faço, né? Então é bacana também, carne, você ter sempre um estoque ali de carne, você comprar, por exemplo, 1/4 de vaca ou a metade de uma vaca, por exemplo, congelar ela num freezer bacana, né? Um freezer desses novos agora é bem legal, esses frost free, pode ficar 1 ano, 1 ano e meio a carne que fica perfeito,
né? Ele tem um congelamento seco ali, então é bem bacana. E coisas básicas, né? De higiene pessoal, de limpeza da casa, né? Essas coisas básicas mesmo do dia a dia, né? Nada muito estratosférico, né? Você não precisa fazer um estoque de chocolate, por exemplo, um estoque de, sei lá, de leite condensado, essas coisas, bolacha, não. É o básico. É o básico para você passar bem. Beleza? Para um ano. Pelo menos para um ano. Você vai fazer o cálculo e fazer para um ano. Quarto pilar, saúde. Saúde você vai ter o quê? Saúde você vai ter um kit. Você vai montar ali um kit de primeiros socorros e um kit de medicamentos básicos. Então você vai colocar ali, por exemplo, bandagens, coisa para limpar ferimento, gases, esparadrapo, né? Essas coisas para limpar ferimento, talvez um kitzinho para dar ponto, se for preciso, né? E um cortado, alguma coisa assim. E medicação básica, né? Medicação básica, analgésico, antitérmico, para gripe, essas coisas, né? Um anti-inflamatório, um antibiótico mais básico que você consegue comprar aí, né? E acumular também. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, pomadas para alergia, né? Essas coisas básicas mesmo assim, né? Você começa a montar ali um kit para atender nas necessidades básicas, né? Coisa mais grave, infelizmente, não vai ter como. Você vai ficar na mão de um hospital e de um médico mesmo, não vai ter jeito, né? Mas o básico a gente consegue montar e se safar pelo menos ali no básico, né? Beleza? Então, quarto pilar aqui, saúde. Beleza? E dentro de saúde também entra a questão de você cuidar do seu corpo, né? Praticar atividade física, tá sempre fazendo um check-up ali pelo menos uma vez por ano, de 2 em 2 anos, né? Fazer um check-up geral, ver como é que tá e manter sempre a sua saúde em dias para numa situação de risco você poder ficar tranquilo 1 ano, 2 anos e passar tranquilo, né? Se for o caso de precisar, por exemplo, você ficar 2 anos sem ir no hospital, por exemplo. Igual na pandemia, por exemplo. O ideal é você ter ficado longe de hospital, né? Então, era o ideal. Eu, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia de vesícula em 2021 durante aquele grosso ali da pandemia, né? Aquela segunda onda ali da pandemia, né? Eu tive que fazer, não teve jeito, né? Minha esposa ganhou neném em 2020 no meio da pandemia, bem no pico em 2020, bem no ápice mesmo, né? Então, mas é uma situação, não tem como você escapar, você vai ficar à mercê, né? Como se diz, a mercê do destino, mas o básico dá para você se prevenir, que é montar um kit de primeiros socorros e medicamentos básicos, né? Para passar aí pelo menos um ano. Aí você vai fazer um cálculo aí mais ou menos aí e vai montar um kit bacana aí, né? Beleza? Quinto pilar, segurança. Beleza? Quinto pilar, deixa eu afastar aqui, regular aqui, beleza. Quinto pilar, segurança. Segurança vai ser o quê? Segurança da sua casa e segurança em defesa pessoal, né? Então você vai reforçar a sua casa, como eu mencionei ali no abrigo, você vai reforçar a sua casa, colocar alarme, colocar cerca, né? Se for no sítio, fazer um alambrado, colocar um cão de guarda, colocar câmera, iluminação boa em volta da casa, né? E vai também adquirir ferramentas de segurança, né? Vou fazer um desenho aqui meio, mas todo mundo vai entender. Ferramentas de segurança. A melhor ferramenta de segurança ainda é o famoso pau de fogo, né? Não tem jeito. Então, na minha visão, isso aqui é essencial. Não tem como. É essencial de você ter e não vai ter como correr. Porque não adianta nada você fazer tudo aqui, ó. Fazer tudo. Cuidar de água, cuidar do abrigo, ter o estoque de comida, ter um esquema bacana de saúde, fazer um curso de primeiro socorro e tudo mais, e ter tudo ali certinho. Vem um cara com uma faca enferrujada e leva tudo, né? Ou com um pauzinho de fogo 22 aí enferrujado, velho, aí e põe tudo a perder, né? Então, você tem que ter isso aqui, né? Uma furadeira aí, pelo menos uma furadeira com broca aí, .38, TCP, que agora tá liberado, né? 9mm, 380, que seja, não interessa. Calibre nem nada não, mas tem que ter isso aqui. Tem que ter. E eu indico ter pelo menos 2. Porque quem tem uma tem nenhuma. Quem tem 2 tem uma. Se der alguma zebra e você precisar usar, você vai perder essa uma que você tem aqui durante um tempo. Até ter uma audiência ali, tudo, desenrolar dos fatos ali, né? Provavelmente ela vai ficar presa e se você vai ficar sem. Então você tem que ter pelo menos 2.
E eu indico registrado, tudo certinho, não adianta. Tem as vantagens de você ter com registro e sem, lógico que vai ter, né? Mas eu indico com registro que é menos problema. Problema de todo jeito mas é menos problema. No caso de você precisar usar, que eu tô falando. Né? Beleza? Então segurança entra isso aí tudo. Fazer treinamentos, né? Se for possível, praticar uma arte marcial, se for possível também, é interessante. Então sempre você focar também na segurança. Beleza? O máximo possível. Show de bola? Então passamos aqui pelos 5: água, abrigo, comida, saúde e segurança. Beleza? Mais algumas dicas que eu vou dar aqui, que eu dou sempre, né? Pra gente focar, não ficar paranoico, não ter paranoia, ficar extremamente preocupado, perder noite de sono com questão de política, de profecias, essas coisas, né? A gente não pode ter paranoia, a gente tem que aproveitar a vida e curtir da melhor forma possível, mas também se preparar, né? É o que o pessoal fala, né? Quem quer paz se prepara para a guerra, né? Então é um lema aí, né, no meio sobrevivencialista, e faz total sentido. Mas sem paranoia, sem loucura, sem tranquilo, né? Com calma, fazendo as coisas um pouquinho, mas sempre fazendo, né? É aquele lema sem pressa e sem pausa, né? Sempre tá construindo, sempre construindo, sempre construindo. Devagarzinho você vai organizando as suas coisas. Beleza? Foque. Deus em primeiro lugar, depois você e depois sua família. Beleza? Se você puder dar uma força aí, ó, curta, comente, né? Deixe sua opinião aí, sua sugestão, sua experiência, que se você já tá fazendo as suas preparações, como é que tá, deixa aí sua experiência, quanto tempo que você é um sobrevivencialista, deixa aí nos comentários que é bem bacana a gente interagir. Compartilhe com seus amigos aí nos grupos, se inscreva também aí no canal que dá maior força, e eu vou deixar aí embaixo aí links na descrição, alguns links de alguns produtos aí para você dar uma conferida e dar uma olhada para ajudar na sua preparação, beleza? Lanterna, algumas ferramentas de defesa, alguma coisa aí, vou separar alguma coisa aí, algumas coisas bem legais e deixar aí uns 5, 6 links aí na descrição para você também conferir lá e te ajudar nas suas preparações, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.